Hoje é dia 2 de março de 2026. Reinaldo Azevedo estreia hoje no Portal Metrópolis, prometendo manter as suas opiniões, a sua independência e sendo uma voz importantíssima dentro da imprensa corporativa pelo fim da escala 6x1. Carmen, Marielle é assassinato político e Era Moraes que estava marcado para morrer. Vamos ver o comentário dele na Band News. Olha, aconteceu uma coisa na votação da condenação dos criminosos, bandidos que mataram e mandaram matar Marielle, uma reflexão da ministra Carmen Lúcia, que eu quero trazer à luz, não com o prazer de contestá-la ou o que quer que seja, mas é que, olha bem, nesse programa tem um lema. Sim, est modus in rebus. Há uma medida nas coisas. Isso. E eu quero chamar a fala da ministra, porque acho importante fazer um registro aqui. Até porque aconteceu uma outra coisa trágica hoje sobre feminicídio. Coloca a fala da ministra aí na votação da condenação correta dos bandidos que mataram e mandaram matar Marielle. Vai. Nós mulheres, e mesmo eu branca, e mesmo eu juíza, nós somos mais ponto de referência do que sujeito de direitos. Sabe aquela que está ao lado daquela mulher magrinha? Sabe ao lado daquela de cabeça branca? Sabe? Nós somos referência. Nós somos quase, muito parecidas com seres humanos. Mas não temos a integridade ainda de um reconhecimento pleno. Então, matar uma de nós é muito mais fácil. Matar fisicamente, matar moralmente, matar profissionalmente, é muito mais fácil. Continua sendo. E Dona Marinette não acha que é só sua filha. Eu estou falando... como a minha mãe também poderia dizer, é mais fácil me matar do que matar um dos outros três aqui. Sim. Desculpa, ministra. Toda a parte que a senhora fala sobre a discriminação das mulheres é corretíssimo. Este programa, todos, estamos absolutamente de acordo. Agora, a Marielle não caracteriza um crime de feminicídio. É de outra gravidade, não é menor, é outra gravidade. É maior. Sabe o que foi feminicídio, ministra, hoje? Uma funcionária de uma joalheria em São Bernardo. O namorado foi lá para matá-la, matou. Está um pouco confusa a história ainda, porque a polícia chegou e ele estava com a faca, ela morreu. Mas isso nós temos visto isso se repetir, ministra. Uhum. Isso. Marielle foi um crime político. Sim. Porque as mulheres também são vítimas de crimes políticos. Sim. Mulheres, homens. Mulheres, inclusive, são mais vítimas de crimes políticos. Dilma Rousseff que o diga, né? Não foi o assassinato, mas foi seu golpe. A derrubada de Dilma Rousseff na presidência. Inclusive, né, Reinaldo? No passado foi complicado ali. Dilma foi vítima de um golpe por ser a primeira presidenta mulher no Brasil. Isso é importante. O crime político não tem gênero. Foi uma disputa política. Bandidos estavam insatisfeitos com a militância dela, que atingia interesses de milicianos. Bom dia, Daisy. E nos rincões do Brasil, homens, mulheres morrem. Se a senhora me disser que existe feminicídio no Brasil, existe. Porque há os homens que acham que as mulheres são sua propriedade. E os covardes, os mais covardes, inclusive, matam e depois se matam para não ter que enfrentar a justiça. Ou então... uma forma de matar as mulheres em vida, mata os filhos, para que elas se sintam culpadas. Sem dúvida. Agora, caso Marielle é um crime político. Concordando com a senhora na sua introdução sobre como as mulheres são tratadas. E há uma coisa que aí realmente eu não posso endossar. Aí, 100% não endosso. Integralmente não endosso. Quando a senhora diz que é mais fácil matá-la do que matar os outros três, a senhora está se referindo a 3 ministros do Supremo.
mas quem, inclusive, ficou sob a mira de bandidos armados Alexandre de e Moraes. teve a sua vida acompanhada, investigada para e passo, e há diálogos dizendo desmonta a operação, foi o ministro Alexandre de Moraes. Não foi a senhora. Então, eu preciso tomar cuidado quando, numa causa importante como essa, uma fala que tem elementos muito corretos esbarra num erro importantíssimo, porque, de algum modo, tem um certo sentido de lacrada. Também eu sei que a sua intenção não foi essa, que a senhora é sempre tão discreta. Não cometeria esse erro. Foi, acho, sem querer, a senhora, diante de alguém que estava jurado de morte, dizer que a senhora corre mais risco do que ele. Porque absolutamente isso não era verdade. E não vamos confundir crime político com feminicídio. São coisas de gravidades distintas e as duas extremamente graves. É isso aí. Interessante essa fala do Reinaldo, né? Eu não sei se eu concordo integralmente com ela, mas, de fato, em termos de crime político, Alexandre de Moraes é o principal alvo. E por que eu tô falando disso tudo, né, gente? Enquanto está acontecendo, todo mundo viu no final de semana, nos principais jornais, o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei e do ex-presidente Ahmadinejad. Por que eu estou falando tanto de questões nacionais? Porque esse ano em que a gente vai ter, está escalando um conflito, enquanto a gente está vendo um conflito internacional muito grande no Oriente Médio, com a China extremamente contrariada com essas operações americanas, a gente tem um ano de eleição. E a gente tem um ano em que, eu estava conversando até com uma pessoa antes da gente começar a live, aparentemente eu errei na avaliação aqui, parece que Tarcísio de Freitas não será o candidato à presidência. Falei inclusive isso com o Reinaldo, que assim, erramos, parece que o nome que vai aglutinar todos vai ser Flávio Bolsonaro. Mas a gente vai enfrentar um poderio internacional nessa eleição. A gente vai enfrentar novos acordos. Agora há conversas, e teve o ato na Avenida Paulista no dia 1º de março, que parece que não estava tão cheio. Há conversas de que Silas Malafaia, depois de muito encrencar, vai entrar num acordo com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está aglutinando nomes. E aí é que a gente tem que ficar de olho. Muitas pessoas aparecem aqui nos comentários e falam: mas vocês estão promovendo Malafaia, vocês estão promovendo Bolsonaro. Não, gente, aqui eu estou militando. A minha posição política não importa muito, eu sou jornalista acima de tudo, né? Mas aqui a gente está militando pela reeleição do presidente Lula, a gente está militando pela reconstrução do Brasil, a gente está militando pela elevação da qualidade de vida dos brasileiros. Aqui a gente está brigando por justiça social, a gente está brigando pelo Brasil fora do mapa da fome, a gente está brigando pela renda mínima, pela renda básica universal. A gente está brigando por um país de todos, não por um país de alguns. Nós temos lado nessa história. Mas nós vamos enfrentar um perigo internacional, bélico, que vai tentar interferir nas nossas eleições. Que muito do pior não acontece vindo do Trump, porque o corpo diplomático do Lula é muito preparado e conseguiu apaziguar os efeitos do mal-sucedido tarifaço. Então nós precisamos de muitos aliados. E aí a Natalina Neves pergunta, será que o Reinaldo no Metrópole será enviesado? Eu acho que não. O Reinaldo, nesse contexto, é um aliado fundamental nessas questões todas. Mesmo não concordando 100% com o comentário que ele fez da Carmen Lúcia, mas entendo as razões, porque o que aconteceu com a Marielle foi muito além do machismo e da misoginia. Claro que sempre há machismo e misoginia quando o alvo são as mulheres. Sempre há. A Marielle também foi alvo disso. Mas foi, sobretudo, um crime político. Concordo com o Reinaldo em cima disso, que
até onde nós sabemos, né? Porque quem foi o mandante dos mandantes? Eu não estou aqui para especular muito, o que tem provado é o mando dos irmãos Brazão. Mas será que não tinha uma cadeia de comando anterior? Será que não tem mais gente conectada a esse crime? Que bom que a Polícia Federal chegou nesses mandantes. Que bom que a gente tem alguma resolução sobre o caso, que tem pessoas presas, que tem pessoas pagando pelos seus crimes. Mas é um crime que atingiu o Brasil no coração. No ano da eleição de Bolsonaro. Com a família Bolsonaro tendo promovido muito desses milicianos. Adriano da Nóbrega, que não está envolvido nesse crime, que o diga. Condecorado pelo Flávio Bolsonaro, que é candidato presidencial agora. Flávio Bolsonaro, que é parte desse problema. E esse problema, como eu falo para vocês aqui, não é um problema da extrema-direita brasileira. Não, gente. A gente vai encarar essa extrema-direita com laços internacionais. Não vai ser uma disputa tranquila. Nós temos que explorar a rodo os podres do Flávio Bolsonaro. Sua relação com milicianos, a questão da loja de chocolates, a mansão de 6 milhões em Brasília, que não vale 6 milhões. Temos que explorar todos esses pontos e várias vezes e lembrar isso todas as vezes. Lê e relê o livro da Juliana Dalpiva sobre o clã Bolsonaro. Os podcasts que ela gravou no UOL sobre isso. Documento histórico, matéria do Vinícius Segala no DCM sobre a mãe do Carlos e a briga política dentro do clã. Reportagens do Eduardo Reina do Bolsonaro na ditadura. Posso passar um roteiro para vocês, uma série de matérias da família Bolsonaro que nós temos que ler, reler, compartilhar e compartilhar novamente. A gente não pode deixar isso morrer, gente. Nós vamos encarar uma coisa que uma fonte me disse anos atrás, que é o gabinete do ódio do Bolsonaro turbinado. Os caras pagando as coisas em dinheiro vivo. Com o Trump assassinando o Ali Khamenei no Irã. Com editorialistas porcos do jornal Estado de São Paulo, dizendo que não vai ter ninguém chorando pelo Irã. Vai ter muita gente chorando pelo Irã. Vai ter muita gente, como há muita gente chorando por Gaza nesse exato momento. O jornal Estado de São Paulo, o centenário jornal Estado de São Paulo, não cansa de estar do lado errado. A Folha de São Paulo, fazendo matérias contra a escala 6x1 em cima de uma pesquisa totalmente fajuta. Denúncia da Ombudsman agora, que infelizmente tem que defender um jornal que tem uma colunista de A que não escreve os próprios textos. Aqui na Folha TV eu escrevo meus próprios textos. A gente tem colunistas que escrevem os próprios textos. Nos sites independentes tem colunistas que escrevem os próprios textos. Nós somos responsáveis pelo que a gente publica. Na mídia hegemônica, não. Na mídia hegemônica, não. Na mídia hegemônica, nós temos que encarar pessoas que passam pano para figuras como essa daqui, ó. Vamos trazer, depois eu vou ler a matéria sobre o discurso dele, mas eu quero encerrar meu editorial falando desse sujeito aqui. E vamos fazer uma análise do discurso dele, que é muito importante. Vamos lá, queridos e queridas. Bora. Eu vou falar umas coisinhas aqui, dando nome a bois. A primeira é para lembrar a vocês, isso é importante. Nenhum deputado do PT assinou a CPMI da roubalheira dos aposentados. Nenhum político do PT assinou essa vergonha de Banco Master. Eu tenho mais uma notícia. O PT e seus puxadinhos impediram que mais de 40 ladrões que roubaram
o povo aposentado fossem convocados. E eles dormiram no ponto. E o Lulinha vai ter que prestar contas dessa roubalheira. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para maior vergonha e abuso de poder de autoridade. Há quase 7 anos atrás, foi aberto um inquérito imoral e ilegal de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público, como prevê o artigo 129 da Constituição. Esse inquérito foi aberto para proteger ministros do STF que estavam enrolados. Quem comanda o inquérito? O ditador da toga, Alexandre de Moraes. A partir desse inquérito, Alexandre de Moraes institui o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. É uma vergonha, é um absurdo. Bloqueia redes, gente tem que ir embora do Brasil para não ser preso. E agora, preste atenção, povo brasileiro, a imoralidade, a indecência. A mulher de Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Para fazer o quê? Nada! Ela já recebeu aproximadamente 50 milhões. Você sabe o que significa isso? Corrupção deslavada, compra do poder de Alexandre de Moraes. Agora, minha gente, o ministro que dá entrevistas, que persegue quem ele quer, bocudo, mete o pau em tudo, até hoje não veio a público para dar satisfação dessa imoralidade. Ele foi com... Exatamente, Lucas. O Alexandre de Moraes tem que fazer alguma coisa com isso aqui, tá? Ele está imputando crimes a pessoas, por exemplo, o filho do presidente Lula, sem provas. Tem que acontecer alguma consequência jurídica para esse senhor aqui. Comprado! O seu poder foi comprado num contrato da mulher dele. Ela tem que ser convocada, o sigilo dela tem que ser quebrado. E tem mais um dado. Vocês já viram que quando Alexandre de Moraes comanda um inquérito, ele manda afastar imediatamente qualquer servidor? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli tinham que estar afastados do STF. Não tem moral para julgar ninguém. Agora olha o absurdo. Uma desmoralização para o STF e uma desmoralização para o presidente do STF, ministro Fachin. O que é, pastor? Se teve quebra de sigilos de ministros, que eu não concordo com quebra de sigilo de ninguém, e familiares, quem tem que abrir o... Por que será que ele não concorda, hein, gente? Por que será que ele não concorda, hein, gente? Fala, Silas.
Fala sobre as contas da sua igreja. Revelação do ICL. Notícias. Fala sobre as suas contas, Silas. O inquérito é o presidente do STF. O que Alexandre de Moraes fez? Alexandre de Moraes usou o inquérito imoral e ilegal da fake news para intimidar os auditores da Receita Federal. Jamais ele tem autoridade para isso. Querendo saber quem vazou a informação do contrato. Eu vou falar uma piada que eu ouvi na internet. O camarada chega de surpresa em casa e vê que a mulher dele está com um amante na cama. Ao invés dele ver isso, ele vai ao porteiro do prédio para perguntar por que deixou o cara entrar. O Alexandre de Moraes desvia o foco da lama, querendo acuar os auditores da Receita Federal. Se Alexandre de Moraes continuar na frente disso, o STF está desmoralizado! Que país é esse, gente? Que país é esse? Onde um ministro está comprometido, toma frente para perseguir, para tirar foco. Que país é esse? Senhor eminente presidente do STF, ministro Fachin, se o senhor não tomar a frente disso, o senhor está desmoralizado. É melhor vocês pedirem para sair do STF e deixar Alexandre de Moraes cometer seus crimes e seus absurdos. E sabe quem está falando aqui? Ele tomou meu passaporte, apreendeu meus cadernos teológicos, pensando que ia me intimidar e me calar. Está enganado. Eu não tenho medo de ditadores. Eu não tenho medo. Ministro Alexandre de Moraes, para me calar, vai ter que me botar na cadeia. E agora, o absurdo da manifestação de 6/4 aqui na Paulista, que eu disse que os comandantes militares eram frouxos pela prisão ilegal de Braga Neto. Sabe o que o procurador-geral fez? Eu não cito o nome do comandante do Exército. O comandante do Exército faz uma queixa contra mim, que adivinhe, ao invés de me mandar para a primeira instância, me manda para Alexandre de Moraes. Eu não tenho prerrogativa de função, eu não tenho foro no STF. Perseguição política vergonhosa. Mas eu vou terminar a minha palavra, porque nós vamos ouvir ainda o Nicolas e o Flávio. Eu queria deixar uma palavra aqui final para todos os brasileiros. Para o meu amigo Jair Messias Bolsonaro, para as pessoas presas ilegalmente, para os que estão lá. Vocês notam, né, gente, que esse é o discurso da eleição do Flávio, tá? Isso foi dia 1º de março, agora, na Avenida Paulista. Vovó do Henrique, querida, te vi no final de semana, por que não se toma providências? Pois é. A gente tem que parar isso aí, tá? A gente tem que fazer alguma coisa. Fora! E não podem voltar!
Há uma palavra na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, que Deus fala e que Jesus fala. E essa é a minha palavra para encerrar. Animal! Animal! Isso daí é uma baita vírgula, hein? Que coisa maravilhosa. Você sabe o que significa ânimo? O agente ativador do ser, que faz você lutar, acreditar, não desistir. Eu quero falar e quero que você repita após mim. Animal! Deixa eu falar do lado de cá. Animal! Povo brasileiro, não vamos desistir. Eu não posso terminar sem falar da minha fé. A Bíblia diz, no Salmo 89, versículo 14, o trono de Deus tem como base justiça e juízo. Eu declaro em nome de Jesus, haverá justiça e juízo contra esses homens maus e corruptos. Deus abençoe você. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe essa nação maravilhosa que é o Brasil. Não desistam. Animal! Animal! Nós vamos assistir a vitória. Pastor, não tem mais jeito, a coisa tá feia. Não! Nós vamos assistir ainda a vitória. Deus abençoe a todos. Queridos, isso é campanha antecipada, tá? E o problema todo é esse. Nós temos, vai ter na presidência do TSE, ministros que são alinhados ao bolsonarismo. E eu duvido que isso seja punido. A gente tem que esperar que a Polícia Federal faça o seu trabalho. Já que vai mostrar esse lixo, poderia pelo menos distorcer a voz dessa gralha. Ah, cara, deixa na íntegra. Mas é importante a gente fazer todos esses registros, tá, gente? Está acontecendo crime eleitoral a rodo, no caso da pré-candidatura do Flávio, com pessoas postando outdoors ao redor do Brasil. E assim, eles não estão vindo com brincadeira, tá? Eles não estão vindo com brincadeira. Obrigado, Viviana Della Casa. Obrigado, querida, pelo nível atrasado. E volto a dizer, com o ataque ao Irã, esses caras vão ter apoio internacional, gente. O Eduardo tá lá. O Eduardo tá lá. A família Bolsonaro é o asset mais perigoso que nós temos. A gente vai enfrentar tempos turbulentos nessa eleição. E todo o apoio deve ser dado para a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!